Shalom, shalom, queridos. Bom dia. Me ouvem bem? Hoje é Êxodo 21 a 24 e Provérbios 3. Êxodo 21. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você quer comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta, como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem ou matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. E aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem, e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o ferir, aquele que o feriu, será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela dar à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um jumento ou boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar um prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o do animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Capítulo 22.
Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas, se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida, prestando-se um juramento diante o Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso, e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal, e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem, nem oprimam um estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira, matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem, visando a lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias, a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia, entreguem-na a mim. Vocês serão o meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. 23. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir
O jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no sétimo deixem-na descansar, sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias, façam seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão em festas. Celebrem a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. Comam um pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada, no mês do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não coziem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração na vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Capítulo 24. Depois Deus disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono:
faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. E na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Isso é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse assim o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos, que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Para Provérbios 3. Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o lugar aos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa.
Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Até aqui. Amém. Amém, Caio. Obrigada, querido. Benção demais a leitura de hoje. Porção de hoje riquíssima. Vai trazer aqui para a gente em Êxodo, logo após Deus ter entregue os 10 mandamentos, ele continua trazendo instruções específicas para o povo de Israel, né? Instruções bem detalhadas. E a gente vê que essas leis, elas vão fornecer orientações específicas para aplicar os princípios gerais dos 10 mandamentos na vida cotidiana, né? Então, essas leis, elas vão o quê? Estabelecer uma estrutura social, uma estrutura legal, né, para a nova nação de Israel. Então, lembram que é um povo que saiu escravizado do Egito e agora vai, né, para um processo para poder entrar na sua pátria, e aqui Deus estabelece, então, essas regras que vai o quê? Trazer uma base estrutural, social e legal para essa nação. Então, essas leis também vão promover o quê? A santidade individual, tanto coletiva para o povo de Deus. Então, as áreas que vão ser abordadas aqui vão ser leis civis, né, que vai regular sobre a questão de escravos, leis de danos pessoais, proteção de propriedade, vai trazer as leis morais e ética, né, proibição da feitiçaria, a questão do cuidado com os pobres necessitados, como que ia ser o julgamento, né, justiça nos tribunais, vai trazer as leis que traz a observância do Shabat das festas, né, a proibição da idolatria, as bênçãos, traz aqui as promessas das bênçãos pela obediência, as bênçãos que são liberadas àqueles que são obedientes, e as advertências contra a aliança, né, com nações pagãs. Então, essas leis aqui, elas revelam o coração e a natureza de Deus. Mostra a preocupação de Deus com todos os aspectos da vida humana. Por isso que a palavra do Eterno, ela é o nosso manual de fé e prática. É o manual da vida, literalmente, né? Até vi esses dias no Instagram, não sei se foi a minha irmã que postou, que falam que a vida não vem com manual, né? Vem sim, gente. Nosso manual está aqui, né? Deus, ele tem toda essa preocupação com os aspectos da nossa vida. Muitas vezes nós que negligenciamos e até recusamos conhecer mais daquilo que o Senhor tem para nós, mas quando a gente se volta, né, e tem o interesse, a busca, a fome de conhecer, nós estamos muito bem instruídos pelo próprio autor da vida, que deixou todo o manual aqui para a gente. Então a gente vê que muitas dessas leis que o Senhor traz, ela também vai perfigurar o ministério e o ensino de Yeshua, né? Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Isso está em Mateus 5,17. O próprio Yeshua fala isso. Eu não vim, né, para abolir, mas eu vim para cumprir a lei. Então, os princípios, a gente vê em todo o contexto aqui histórico de Israel, como Deus vai estabelecendo aqui os princípios do seu reino, né? Os princípios de justiça, de misericórdia, de santidade. E a gente vê também muito presente aqui que nessas instruções lembram da graça de Deus, que a graça e a lei, elas não são opostas, mas elas se complementam. Por quê? Na obediência flui o amor e a gratidão a Deus. Eu queria falar bem rapidamente sobre uma das instruções aqui que o Senhor deixa, né, nesse compilado aqui,
que está em Êxodo 23, 2. Vai dizer assim, olha, não seguirás a multidão para fazer o mal, nem deporarás num processo inclinando-te para o lado da maioria, pervertendo a justiça. Aqui o Senhor traz um princípio, né, que nós devemos ter coragem moral para resistir à pressão coletiva. E Yeshua nos alerta sobre o caminho estreito, né? E muitas vezes você seguir o caminho estreito é você ter que nadar contra a correnteza da corrente cultural, né? Olha o que fala em Mateus 7, no 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por essa porta. No 14 vai dizer assim, ó, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, queridos, esse negócio de seguir a maioria, de ir com a multidão, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Se tá todo mundo fazendo, deve ser porque tá certo, deve ser porque... Gente, isso é a pior loucura que tem. Você vê que lá em Êxodo já tá ali, ó, nas instruções que o Senhor deu. Cuidado com a maioria. Tenha coragem moral para resistir à pressão coletiva. E Yeshua deixou bem claro, a porta é estreita, a porta que leva para a vida é estreita e são poucos os que entram por ela, tá? Então, ele traz aqui nesse compilado também sobre a questão do descanso sabático, né, que é o Shemitah. Vou falar aqui rapidamente. O descanso sabático era o descanso da terra. Então, a cada 7 anos, existia esse descanso sabático, e o nome dele em hebraico é Shemitah. Quando você vir falar em Shemitah, agora você já sabe o que é, né? Esse ano era um ano em que a terra não era cultivada, e isso ia permitir a regeneração da terra, isso também ia levar o povo a confiar na provisão divina. Então, eles iam trabalhar por 6 anos, e no 7º ano eles não poderiam lavrar a terra. Eles tinham que confiar que toda a provisão viria do Eterno, né? Então, era um ciclo de trabalho e um ano de repouso. E isso reflete o exemplo do próprio Deus na criação, que em 6 dias ele criou todas as coisas e no 7º ele descansou. Vocês acham que ele fez isso por quê? Ele fez para nos dar o exemplo. Deus não precisa descansar, mas ele demonstrou isso na sua própria criação, né? Então, aqui, estabelecendo um princípio do descanso, certo? Um princípio que é fundamental a gente entender, o princípio do descanso, de nós confiarmos confiarmos que o Senhor é a nossa provisão. A gente tem que aprender a parar, a gente tem que aprender a descansar. E Yeshua é o Senhor do Shabat, é o Senhor do sábado. Vou falar aqui rapidamente sobre as 3 festas anuais que a gente leu em Êxodo. Essas 3 festas, elas são as 3 festas principais, as festas de peregrinação de Israel, né? Que na época do templo, eles peregrinavam para ir celebrar ali no templo. E essas 3 festas, elas são consideradas assim, as grandes festas, as principais, e todas elas vão prefigurar Yeshua. Então, as 3 festas, a primeira festa, a festa de Pêssar, que é a festa da Páscoa, né? Então, o Senhor vai estabelecer aqui como um memorial importantíssimo de ser celebrado. Então, vai significar o quê? Né? Celebra a libertação da escravidão, né? Os pães sem fermento, quando a gente leu ali, vai simbolizar a pureza, né? E a urgência na saída. E qual a relação com Yeshua? Yeshua é o Cordeiro Pascal, né? Então, a morte dele vai trazer a libertação do pecado, assim como o sangue do Cordeiro ali, né, protegeu, livrou o povo de Israel. O sangue de Yeshua nos dá acesso à liberdade. Segunda festa, a festa da colheita, ou festa de Pentecostes, ou em hebraico a festa de Shavuot,
que é a festa das semanas, certo? Logo após a festa de Pêssar, tem uma contagem de 50 dias, né? E essa contagem é feita a contagem do Homer. Esse ano nós vamos fazer a contagem do Homer. Então, se você quer participar com a gente, fica ligado no nosso aplicativo, ali a gente vai ter todas as informações, tá? Então, vão ser 50 dias ali de, né, preparação para a festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da festa da Páscoa. Essa festa aqui, ela celebrava ali a colheita do trigo, comemorava também a entrega da Torá, né? Lembra ali que Moisés recebeu? Então, aqui em Shavuot celebra a entrega da palavra. E por que tem qual a relação em Pentecostes? Porque foi exatamente nessa festa que vemos lá em Atos 2, acontece em Pentecostes. Pentecostes é um termo grego, né? Onde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos, marcando que a colheita de almas e a nova aliança escrita no coração. A nova aliança escrita no coração, coração circuncidado, né, pela palavra, que está profetizada em Jeremias 31, 33. Depois, se você quiser ler, também está profetizado em Ezequiel 36, 27. E Yeshua é a primícia da ressurreição, garantindo que a nossa colheita eterna. Amém? Terceira festa, festa de tabernáculos, que é a festa do Sukkot, que a gente leu em Êxodo 23, 16. Essa festa é a festa do fim do ano ali, né? Então, ela é quando foi ali recolhido os frutos do seu trabalho. Qual o significado aqui? Comemorava ali, né, os anos do deserto, quando Israel habitou em tendas, e celebra a colheita final, que é na época de outono ali em Israel. E o cumprimento de Yeshua, em João 1,14 diz, ele tabernaculou entre nós, e ele prometeu habitar, né, com os crentes, o Espírito Santo de Deus está habitando conosco hoje. Então, Sukkot aponta para o retorno do Messias, retorno de Yeshua, quando o Senhor irá habitar com a humanidade. Amém? Tremendo demais, né? Para finalizar, queridos, a nossa reflexão de hoje, Provérbios 3. Que preciosidade é esse Provérbios? Ele começa dizendo aqui, meu filhos, não se esqueça dos meus ensinamentos, mantenha minhas ordens em seu coração, e serão adicionados a vocês anos de vida e de paz, muitos dias, anos de vida e paz. O coração é uma área que é extremamente enganosa no ser humano. É a área que está ligada às emoções. E aqui a gente vê o conselho do Senhor. Mantenha as minhas ordens em seu coração. Atas ela ao seu coração, né? Porque aí você viverá muitos anos de vida e de paz. É no nosso coração onde ocorrem, né, as guerras, as tristezas, as dores. Mas quando a gente tem a palavra do Senhor no nosso coração, a gente recebe vida e recebe paz. Aqui está colocando diretamente, né, a sabedoria que vem para nos livrar de todo engano das emoções, todo engano do coração, todo engano, toda a dor que as feridas causam para nós. Ele fala assim, ó, não deixe que a graça e a verdade o deixam, amarra ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração, novamente falando aqui do coração. Então você ganhará favor e estima aos olhos de Deus e do povo. Confie em Adonai de todo o seu coração. Olha como ele reforça. Não dependa do seu próprio entendimento. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Em todos os seus caminhos, reconheça e ele o corrigirá. A gente vê aqui como a correção do Senhor é uma bênção. É uma bênção. A correção, ela é uma bênção. O Senhor está falando que aquele que não depende do seu próprio entendimento, mas que em todos os seus caminhos reconhece o Senhor, ele vai corrigir a esses.
Se Deus está te corrigindo, é porque você está ali, ó, tendo o olhar, o zelo, o cuidado, a preocupação dele na sua vida. Se você está sem correção, é porque alguma coisa está errada. Então, a gente precisa ver a correção de Deus como uma bênção, né? A gente vê, hoje em dia, uma geração extremamente emocional, extremamente dodói, né? Mimizenta mesmo. Não pode receber uma correção que já espana, né? Não pode receber uma correção que já, né, não aguenta, já fala que é abuso. Agora, tudo é abuso, né? Mas a palavra fala aqui, ó, que a correção é uma benção. E aqueles que são corrigidos, eles são corrigidos porque Deus o ama, Deus quer dar o livramento, Deus quer fazer o prosperar. Ele fala assim, ó, não seja vaidoso com a sua própria sabedoria, mas tema Adonai e se afaste do mal. Isso vai trazer saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Olha que tremendo, que extraordinário. E no versículo 9, ele vai trazer um princípio aqui de finanças. Ele fala assim, ó, honre Adonai com a sua riqueza e com as primícias de todo o seu rendimento. Então os seus celeiros ficarão cheios, os seus jarros transbordarão com o vinho novo. O Senhor vai trazendo aqui esse princípio da primícia. É um princípio, né? É uma chave que o Senhor coloca aqui, né? Que os seus celeiros, aqueles que entregam a primícia, né? O que é a primícia? A primícia, quando você tem ali os seus 30 dias de trabalho, a primícia equivale ao primeiro dia do seu trabalho. Você entrega ela ao sacerdote. Quando você está entregando aqui a primícia, o Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, que os seus celeiros ficarão cheios, os seus jarros transbordarão com o vinho novo. Né? Então, é tremenda a riqueza da palavra, como o Senhor vai trazendo aqui para nós chaves tremendas e poderosas. Novamente, aqui no 11, ele vai dizer, ó, meu filho, não despreze a disciplina de Adonai. E ele fala aqui, ó, uma chave tremenda para a gente fechar. Nem se ressinta, ou seja, não fica ressentido, não fique triste com a sua reprovação. Pois Adonai corrige aquele que ama, como um pai que se deleita em seu filho. É tremendo demais. Todo esse provérbios aqui, ele vai dizer agora no próximo, feliz é aquele que encontra sabedoria, a pessoa que adquire entendimento, sua riqueza excede a da prata, e ganhá-la é melhor do que o ouro. Né? É muito poderoso, muito extraordinário. A gente vê que ele vai personificar a sabedoria, e a sabedoria é uma pessoa, né? Ela é descrita aqui como a mais valiosa do que pratas ou rubis, ela vai trazer vida longa, ela traz a paz, né? E o ápice aqui, ela é árvore da vida para os que dela lançam mão, e Yeshua é a árvore da vida, ele encarnou ali a própria sabedoria divina, né? E segui-la nos traz a plenitude. Amém, queridos? Passei um pouquinho aqui do horário hoje, mas, esse provérbios é demais, meu Deus do céu. Leia e releia. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã estamos juntos, firmes e fortes com a graça do Eterno. Beijo grande, shalom, shalom. Bom dia.